Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle realizou um ciclo de audiências públicas para debater a regulamentação da prática do lobby junto aos agentes públicos dos três poderes. Essa proposta já foi aprovada pela Câmara e está agora em análise aqui no Senado. E a gente vai conversar com o relator dessa proposta aqui no Senado, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Senador, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Senador, essa proposta, ela tramitou por muitos anos lá na Câmara, 15 anos, e ela define como lobby a representação de interesse, cria também critérios para dar mais transparência a essa prática que acontece muito, principalmente aqui no Congresso também. Queria que o senhor explicasse para a gente quais são esses critérios para dar mais transparência à prática do lobby. Bem, essa é uma discussão que vem acontecendo desde 84, Depois o Marco Maciel também teve uma participação interessante, uma proposta que ele apresentou, e agora na Câmara foi votado um relatório já com muitas audiências, inclusive um debate aprofundado e com bastante consenso, muitas instituições participando, e agora veio para o Senado. O Senado, evidentemente, como casa revisora, a gente tem que aperfeiçoar. Mas é evidente que o objetivo do projeto é exatamente dar transparência a toda a tramitação do processo legislativo e também junto ao Poder Executivo, inclusive dos estados, municípios. Então, a gente precisa ter uma regulamentação dessas audiências, dessa prática, dessa relação de interesses, tanto por parte das instituições privadas quanto dos operadores, que têm interesse nos assuntos. Nós temos hoje um trabalho muito bem feito pelas frentes parlamentares, que muitas vezes são subsidiadas também por técnicos, assessores, porque os parlamentares não dominam todos os assuntos. Então, essa interferência, essa troca de informação, ela tem que ser muito transparente, para que a gente saiba exatamente quem são os atores que estão trabalhando a qualquer proposta. Você sabe que o Congresso Nacional ele representa a sociedade, há uma representação de segmentos, mas existe todo conflito de interesses legítimos. Nós temos aí a representação dos trabalhadores, a representação dos empresários, do próprio interesse do governo. Então, o que a gente, na realidade, está fazendo é regulamentando essa prática, trazendo bastante luz a essas ações, porque o lobby, quando você fala lobby, a coisa está muito ligada à corrupção, como se houvesse interferência, e de fato a gente quer regulamentar isso, para que que existam as reuniões, que seja registrado o assunto, o interesse, os dados. Isso teria que estar sempre, existiria sempre, é necessário ter tipo uma ata ou um catálogo para ficar registrado? Com a tecnologia fica inclusive mais fácil, de você. A gente discutiu esses anos todos, mas hoje você tem inteligência artificial, você tem a agenda central. Então, a ideia é, primeiro, você tem que fazer um cadastramento. Quem atua aqui no Congresso Nacional? Então, você tem que fazer um cadastramento, ter os pré-requisitos, registrar as agendas, qual é o assunto, o que foi tratado, quais foram as informações que foram disponibilizadas, para que a sociedade também possa acompanhar o processo legislativo aqui, como também no Executivo. Quais são os problemas da atividade do lobby, como ela é exercida hoje, senador? Hoje não há regulamentação, então são muito coisas de interesses, de segmentos que muitas vezes não há transparência nenhuma. Essa relação direta com os parlamentares ou com o próprio executivo, tratando de interesses privados, das empresas ou dos trabalhadores, mas sem nenhuma transparência. O que nós queremos, na prática, é regulamentar, inclusive, porque já existe. Nós temos hoje profissionais que atuam, assim como tem os advogados, você tem os contadores, você tem os profissionais liberais, essa também é uma atividade que também está na CBO, que também precisa ser regulamentado, qual é a função, quais os limites, quais são as penalidades, as infrações, porque isso serve para a pessoa jurídica, serve para a pessoa física. Então, é você regulamentar essa relação de interesses no parlamento e também no executivo e no judiciário e todos.
Um dos participantes dessas audiências públicas que foi realizada pela comissão, ele fala da necessidade de restringir essa hospitalidade ilimitada, como ele colocou. Essa hospitalidade seriam os brindes, né, de certa forma, presentes. Como seria isso, senador? O que está permitido na proposta? Como que acontece isso hoje? Hoje não há regulamentação sobre isso. Exatamente o objetivo do projeto também é isso. Então você tem, por exemplo, instituições que fazem grandes eventos e normalmente convidam, né, os participantes, os parlamentares inclusive, para participar. Aí você tem, né, o hotel, hospedagem, você tem, né, passeios, diversos eventos que precisa também ser tratado, né, para que isso não interfira nas decisões realmente, né, do parlamentar ou do executivo que estiver participando. Então você tem que, no caso de presente mesmo, você tem também que limitar isso para que não seja uma compra, né, de voto ou de algum interesse não republicano. Então, o objetivo do projeto é dar transparência e que as instituições possam acompanhar, para ter o contraponto, inclusive. Então, se nós temos aí um determinado assunto, né, a sociedade civil tem que acompanhar quais foram as informações que os parlamentares receberam, ou que o governo recebeu, né, reuniu com quem, qual a representação. Nós temos na Constituição a garantia de participação, né, dos interesses sindicais, por isso que nós chamamos as confederações da indústria, do comércio, da agricultura, todos participaram, né, os advogados também. Existem associações hoje, né, de relações institucionais. Você tem aqui praticamente no Congresso Nacional a representação dos ministérios, que republicanamente vem aqui defender os interesses de cada projeto. Então, o objetivo é colocar luz nisso, né, para que as pessoas acompanhem, que haja realmente um cadastramento, quem é que, né, que participa. Essa é uma emenda, inclusive. As agendas, inclusive, né, para que as autoridades coloquem exatamente com quem conversou, qual o assunto, né, que os documentos forem entregues para subsidiar a decisão do parlamentar, né, essas questões de limitações, realmente de brindes, de hospedagem, uma série de hospitalidades, né, que tem regulamentado. O senhor falou em punições. Em que casos elas poderiam acontecer e quais seriam essas punições, senador? Tem lá, no projeto tem várias advertências, né, proibição realmente de suspensão, multas. E tem que ser muito pesado exatamente para inibir. E ela se aplica ao representante desse interesse, mas também se aplica ao agente público? Essa discussão nós fizemos hoje. É evidente que você tem que dosar isso, porque determinadas instituições, por exemplo, hoje foi levantado pela Confederação da Indústria, por exemplo. Se você penaliza a própria confederação de suspender a atividade, você está infringindo o que está na Constituição, que garante a eles realmente. E você não pode, às vezes, em função de uma pessoa, prejudicar todo o segmento, porque seja a CNI, CNA, o CNC, eles representam, né, as associações, sindicatos, federações e interesses diversos. Então, a gente tem que fazer, né, penalizar, mas também ter uma dosagem para não extrapolar, inclusive, o que está na Constituição. Senador, o senhor pretende fazer alterações no projeto? Já tem alguma ideia de como vai ficar o seu relatório, quando deve apresentar? E queria saber também se o senhor pretende acatar uma emenda do senador Alessandro Vieira, que cria o Cadastro Nacional para os profissionais que praticam o lobby. Exatamente, né? Essas, inclusive, foram sugestões colocadas para aprovação dessas emendas. Foram várias emendas que foram apresentadas, é evidente que nós vamos dar mais um tempo ainda, né, em função das audiências que fizemos, para sugestões, nós estamos coletando mais informações, mas o texto base é o que veio da Câmara. Realmente, na Câmara houve, de certa forma, um consenso, né? É evidente que tem alguns ajustes para fazer, né? Inclusive algumas emendas que serão acatadas, mas o objetivo é a gente votar o mais rápido possível na comissão e depois trazer para o plenário. É evidente que, como relator, né, o que eu pretendo e gostaria é que fosse votado ainda este ano. O senhor acredita que ela sendo votada aqui no Senado, com alterações, voltando para a Câmara, esse tempo de aprovação lá ainda consiga ser enviada para a sanção esse ano? Olha, eu acredito sim. O que estamos avaliando e já estudando e as propostas que até agora recebemos, eu vejo assim, não haverá grandes mudanças que possa
retardar a aprovação na Câmara. Eu acho que aqui nós vamos funcionar mesmo com a Casa Revisora, alguns ajustes de texto mesmo que nas audiências públicas nós detectamos, e algumas sugestões para aperfeiçoar, não é? Para colocar de uma forma mais clara, né? Mas tem essas propostas, tem essas emendas, não só do Alessandro, mas Sérgio Moro também tem. Tem várias emendas que chegaram agora nessa linha, né? No sentido de cadastramento, de ter uma plataforma única para você poder acompanhar tudo isso. Então, agora, com essas sugestões, é que nós vamos debruçar em cima do texto que veio da Câmara e aperfeiçoar aí para que a gente possa votar o mais rápido possível. Tem uma data para o senhor apresentar o relatório? Eu acredito, eu espero, né, que até o mês de setembro a gente consiga fazer o relatório e apresentar já para a comissão, para ver se na sequência, né, do mês de outubro, porque tem vários assuntos hoje tramitando no Senado de suma importância e que pode, né, ser prioridade, vamos dizer assim, nas votações. Temas como reforma tributária, arcabouço fiscal, agora vem a LDO, né, tem uma série de projetos, as leis complementares da reforma, então tem muita coisa prevista para votar. Mas é um projeto que já teve acordo na Câmara e que não vejo muita dificuldade de fazer o acordo. A gente conseguir um acordo mais amplo, fica mais fácil de aprovar. Tá certo, senador. Obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.